Vamos iniciar a nossa aula 4 do curso de Matemática Básica. Já relembramos como fazer soma com e sem vírgula, subtração com e sem vírgula, multiplicação com e sem vírgula e agora como dividir com e sem vírgula. Lembrar os conceitos da divisão. Lembrando que esse curso aqui é para você que quer relembrar lá o ensino fundamental e faz anos que já não estuda, 10, 20, 30 anos. Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns números, ó. Vamos fazer a divisão do 438, lembra que tem uma chave aqui, ó, por 2. Lembra como é que a gente pode fazer isso? O que a gente tem que fazer? Ó? Você pode tentar pensar de cabeça. Se eu dividir 438 em duas partes, quanto que vai dar o resultado aqui? Dá para fazer assim, mas vamos seguir o método da divisão, porque daí ele vai servir para qualquer número que esteja aqui, entendeu? Então, se você aprende a regra da matemática, como faz, ela serve para qualquer caso. Então, vamos lá. O que a gente tem que pegar? Vamos pegar o primeiro número que tem aqui, ó. Você olha ele. 4 dá para dividir por 2? Vamos usar ele. Dá para dividir por 2. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O que você tem que pensar na divisão? Qual número eu devo colocar aqui, que se eu multiplicar por 2, o resultado dá 4? Qual número eu tenho que colocar aqui? Isso, o 2. Porque se eu fizer 2 vezes 2, o resultado vai dar quanto? 4. Ah, Denis, estou lembrando. A partir do momento que você fez isso e colocou o 4 aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma subtração. Ó. Vai fazer 4 menos 4, que o resultado dá 0. Beleza? Bom, o resultado aqui, o resto deu 0, então quer dizer que aqui acabou essa continha. O que nós fazemos agora? Nós vamos baixar o 3, certo? E agora vamos fazer a mesma conta. Ó. Vamos pensar, qual número eu devo colocar aqui que multiplicado por 2 dê igual a 3? Não tem nenhum número inteiro que dê para fazer isso, né? Então, o que você tem que pensar? Eu tenho que colocar um número aqui que multiplicado por 2 dê próximo de 3, mas que seja menor. Podemos colocar aqui qual número? O número 1, né? Por quê? Porque 1 vezes 2, o resultado dá 2. Chegou próximo do 3 e é menor do que o 3. Então, é assim que se faz. Fizemos isso? De volta, vamos fazer uma subtração aqui, ó. 3 menos 2, o resultado dá 1, certo? O que nós fazemos agora? Vamos baixar o 8. Então, agora, nós temos que fazer a divisão do 18 pelo 2. Então, temos que pensar qual número eu coloco aqui que multiplicado por 2 dá 18, ou próximo de 18. Bom, tem um número que dá exato, né? É o 9. Por quê? Porque 9 vezes 2, o resultado dá exatamente 18. E daí nós fazemos aqui a subtração, 18 menos 18, o resultado dá 0. Se o resto der 0 e não tem mais nenhum número para baixar, a nossa conta acabou. Então, a divisão de 438 por 2, o resultado é 219. Beleza? Assim que faz o processo de divisão. Ah, Denis, não entendi. Vamos fazer aqui o próximo. Ó. Eu peguei o número 5.674 e eu vou dividir ele por 20. Então, você tem que pensar primeiro. Ó. Vamos pegar o primeiro número que tem aqui, que é o 5. Dá para dividir 5 por 20? Não, não dá. Então, vamos pegar um outro número aqui, ó, um pouco maior, 56. 56 é maior do que 20, né? Então, dá para dividir. Então, vamos pensar. Qual número eu devo colocar aqui que, ao multiplicar por 20, vai dar 56? Não tem nenhum número que dá para fazer isso, né? Então, nós temos que pensar qual número eu coloco ali que, multiplicado por 20, dá próximo de 56, mas é menor do que 56. Eu posso colocar aqui o 2, né? Porque 2 vezes 20, o resultado dá 40. É próximo de 56, é o mais próximo que eu posso chegar.
E aí eu faço a subtração. Ah, Denis, e se eu colocasse 3 aqui? Aí 3 vezes 20 dava 60, já passa dos 56. Então não dá, tem que ser menor, tá? E agora nós fazemos o quê? 56 menos 40. O resultado vai dar quanto? 16. 16 dá para dividir por 20? Não dá, porque 16 é menor, né? Então nós temos que fazer o que agora? Já que não dá para dividir, vamos baixar o próximo número aqui, ó, 7. E aí nós vamos ter que fazer o quê? Dividir 167 por 20. Tem algum número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 20 dá 167? Não tem. Mas eu posso pegar um número que seja próximo e menor do que 167. Por exemplo, por tentativa e erro, se eu colocar o 8 aqui, 8 vezes 20 vai dar 160. Realmente, é um número menor do que 167 e é próximo, então dá para fazer ele. Agora eu faço 167 menos 160, o resultado dá 7. Agora a conta. Dá para dividir 7 por 20? Não, não dá. Então vamos baixar o próximo número aqui, ó, que é o 4. Então ficou 74. 74 dá para dividir por 20? Dá porque é maior, né? Mas agora eu tenho que pensar o número que eu coloco aqui e multiplico por 20, tem que dar 74. Não tem nenhum número que dá. Então eu posso colocar o número que seja próximo aqui e menor. Por exemplo, se eu colocar o 3, 3 vezes 20, o resultado dá 60. E aí eu faço a subtração. 74 menos 60, 14. Ah, tem mais algum número para baixar aqui? Não. Dá para dividir 14 por 20? Não. Então, usando números inteiros, a nossa conta acabou aqui. 5.674 dividido por 20 dá aproximadamente 283. Por que é aproximadamente? Porque ainda dá para continuar aqui. E a gente vai ver isso na sequência. Lembrou como é que faz a divisão de números inteiros? Qual que é a sequência para se fazer esses números? Então vamos fazer agora a divisão com vírgula. Você vai ver que não tem segredo. Não tem segredo para fazer isso. Se você quiser fazer curso de matemática para concursos públicos, tem também nesse site aqui um curso de matemática para concurso, que é utilizando esses conceitos, mas aprofundando mais, né? Daí já é a matemática mais hardcore. Vamos lá. Mas é também um curso para quem não sabe nada de matemática. Vamos dividir aqui 3,24 e eu quero dividir por 1,80 ou 1,8, tanto faz. O que a gente tem que fazer? Bom, Denis, eu não lembro como faz divisão que tem vírgula. Eu vou te falar uma coisa muito fácil, cara. Sabe o que você faz? Esquece a vírgula. Ah, como assim? Esquece a vírgula. Não precisa. Faz como se fosse 324 dividido por 180, né? Que seria o número sem a vírgula. Você vai ver que a vírgula vai aparecer naturalmente ali. Pensa o seguinte, qual número eu coloco aqui que se eu multiplicar por 180 vai dar 324? Não tem. Então eu vou colocar aqui o número 1. Por quê? Porque 1 vezes 180 vai chegar próximo de 324, mas é menor. Vamos fazer a subtração aqui igual acabamos de fazer. 324 menos 180 vai dar 144, certo? 144. Agora a pergunta que não quer calar é: 144 dá para dividir por 180? Não dá. Então, o que eu faço? Eu teria que baixar algum número que está aqui. Mas não tem para baixar, Denis. Então, o que eu faço? A regra é a seguinte. Quando não dá para dividir um número aqui por esse e não tem mais número para baixar, você pode colocar um zero aqui, ó. Aí fica 1440. Mas, na matemática, se você faz alguma coisa, você tem que compensar de outra forma. Se eu coloquei um zero aqui, eu tenho que vir aqui e colocar uma vírgula. Tudo bem? Então, sempre que coloca um zero, coloca uma vírgula ali.
E aí, agora, eu posso continuar a conta. Qual número eu coloco aqui que multiplicado por 180 vai dar 1.440? Isso dá uma conta exata. Dá 8. 8 vezes 180, o resultado vai dar 1.440. Fazendo essa subtração, 1.440 menos 1.440, o resultado dá 0. Se o resto deu 0 e não tem mais o que dividir, aqui está a nossa divisão. 3,24 dividido por 1,80 deu 1,8. Então, qual é o segredo para quando tem divisão com vírgula? Você esquece a vírgula. Faz a conta como se não tivesse. Tudo bem? E a vírgula vai aparecer naturalmente no resultado. Viu que fácil? Vamos fazer mais um aqui. Ó. Vamos dividir 2,835. Eu vou dividir, esse é o símbolo de divisão, né? Por 5,250. Então, qual que é o segredo? Esquece a vírgula. Faz a divisão aqui, ó. 2.835 dividido por 5.250, que é o número sem a vírgula. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte. Dá para dividir 2.835 por 5.250? Não dá. Então, o que a gente faz geralmente? Nós vamos lá e colocamos um zero aqui. Certo? Zero. Por quê? Porque 0 vezes 5.250 vai dar 0, 0, 0, 0. Certo? É um número menor e o próximo é de 2.835. Fazemos menos, vai dar 2.835. Tem mais algum número para baixar aqui? Não tem. Dá para dividir esse por esse? Não dá. Então, o que eu faço, Denis? O mesmo que a gente fez aqui. Ó. Você vai lá e coloca um zero aqui. Mas, para compensar, quando você colocar o zero aqui, você tem que colocar uma vírgula aqui. Certo? Agora sim. Qual número que, se eu colocar aqui e multiplicar por 5.250, vai dar 28.350? Não tem, né? Mas se eu colocar aqui o número 5 e você fizer a multiplicação, você vai ver que vai dar 26.250, que é o número mais próximo e menor que eu consigo chegar de 28.350. Fazendo essa subtração aqui, ó, vai dar quanto? Ó? 0, 0, 1, 8 menos 6, 2, e aqui dá 0. Então, dá 2.100. O que eu faço agora? Não dá para dividir 2.100 por 5.250. Eu vou lá e coloco mais um zero aqui. Ah, Denis, então eu venho aqui e coloco uma vírgula? Não, né? Não precisa. Se você já colocou a vírgula aqui uma vez, não precisa colocar mais vírgula lá para frente. Por que não, Denis? Ah, você já viu por acaso números escritos assim? 5, 5, 5? Não, o número só tem uma vírgula, né? Então é só uma vez que você vai colocar. Colocou o zero aqui, ficou 21.000. Agora, qual número eu coloco aqui que multiplicado por 5.250 vai dar 21.000? Tem um número exato, que é o 4. 4 vezes 5.250 dá exatamente 21.000. Fazendo essa subtração, 21 menos 21.000, 0. Não tem mais número para baixar, o resto deu 0, então aqui está o resultado. 2,835 dividido por 5,250, o resultado dá 0,54. Lembrou como faz a divisão com e sem vírgula? Então, até a próxima aula.